Amados, que Jesus continue a nos abençoar. É uma honra muito grande, uma oportunidade excepcional de trocarmos amplexos em detrimento do nascedouro de uma dívida muito antiga, queremos crer de mais de 20 anos. Tínhamos um sonho recorrente. Nesse sonho estávamos muitos, mais de centenas, sentados em um gramado lindo, uma coloração verde, macio. Mais tarde descobri tratar-se da nossa colônia Bom Retiro, Ponta Grossa, Curitiba. Um mestre falava, nos preparando para um mergulho na esfera física, para a nossa atual existência. E esse mestre querido concitava-nos a responsabilidade da nossa tarefa, fundamentalmente das nossas obrigações nos dias atuais. Lembro-me muito bem que não enxergava seu rosto, brilhava muito, mas no meio daquela iluminação, duas esmeraldas se destacavam. Lindas, perfeitas. E esse sonho acontecia periodicamente. Passaram-se os anos, nós mergulhamos na esfera física e depois de 32 anos, aqui despertamos para a nossa tarefa. Deveríamos ter feito bem antes. Chegamos à doutrina consoladora, quase que como um desesperado, desenganado dos médicos, possivelmente íamos ser reformados na atividade profissional, mas esta casa nos acolheu. Passado mais tempo, fizemos parte já da União Regional e, juntamente com ela, da comitiva do nosso querido José Raul Teixeira, que também estava iniciando nas terras paranaenses os seus périplos doutrinários. Ele é exatamente o responsável maior pela minha estrutura doutrinária, a minha paixão pelo Consolador. Juntamente com a benfeitora Joana de Ângeles, nos reconduziu de volta ao caminho, aos braços do Cristo cósmico. Um dia estávamos em Campo Mourão, em uma atividade doutrinária, mais ou menos 22 horas e 30, terminando a atividade do sábado, estávamos conversando coisas amenas no hall do hotel. Uma emissora de rádio chegou, ele deu uma entrevista, depois sentamos e começamos a conversar. Ato contínuo, ele vira-se para mim e me crava os olhos e as duas esmeraldas do meu sonho apareceram. E eu tremi na base. E ele me diz o seguinte: Vanim, sabe quantos dias eu não durmo na minha cama? Digo, não, Raul. 33 dias. Sabe por quê? Aí veio a história. Lembra do teu sonho? Quantos se comprometeram a trabalhar? Éramos centenas. E ele me disse, só eu estou trabalhando. Vocês verão então, a partir de agora, as razões do pagamento de uma dívida de muitos anos. A partir daquele momento, eu prometi que um dia, pelo menos em parte, iríamos devolver. Porque o nosso querido mestre, doutor em educação, ele é formado em física, ele é um físico. Ele poderia fazer o mestrado, o doutorado dele nessa área, simples. Optou pela educação por causa do amor que ele tem pela doutrina. Porque a doutrina espírita, meus queridos, é eminentemente pedagógica. Ela deságua desde Comênios, ela passa por Rousseau, ela vem a Pestalozzi, e o professor Rivai herda toda essa estrutura e nos dá uma coisa clara, simples, cristalina, como ninguém tem, e que muitas vezes os espíritas não valorizamos o tesouro que temos na mão. Vou lhes provar hoje como isso é verdade. Nasceu então o projeto que enfoca fundamentalmente das razões do benfeitor Camilo, seu guia espiritual, e ele juntamente
provam para nós que o espírito imortal pode ser educado em qualquer época. Bom que se faça na fase infanto-juvenil, sem dúvida, nós vamos ver aqui. Mas em qualquer momento, e nós somos a prova que isto é verdade, é possível reverter o processo até o último instante da nossa existência física, né? De nós realmente mudarmos os nossos hábitos cristalizados há milênios, e que não é fácil realmente, é uma luta interna para que a gente consiga reverter esse processo dos tempos de insensatez e loucura. Queremos crer, deixamos do passado, né? Penas e recompensas, o bem e o mal rigorosamente considerado. Nós vamos enfocar aqui a obra fundamental, que faz agora 150 anos no dia 1º de agosto, O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. 1996, o benfeitor Camilo, homenageando a obra quando ela fez 130 anos, escreve então o livro que nós colocamos aí, que aqui está, que nós desejamos do fundo do coração que todos nós o tenhamos, né? Justiça e amor. E aqui é algo, um opúsculo simples, mas eu fico embabascado de coisas que não tinha visto ainda. E hoje nós vamos trazer apenas do livro um capítulo. Vamos enfocar uma síntese do capítulo 2, que trata de penas e recompensa. Mas tem algo aqui surpreendente, né? Na medida do possível, nós vamos desenvolvendo justiça e amor. Até então, até a chegada dessa obra magistral, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós tínhamos essas duas opções. Um céu inoperante para a eternidade, ou um inferno queimante também para a eternidade. Sueli Caldas Schubert, a nossa querida dama da meia-idade, diz que até seria melhor ir para o inferno. Ela tem mais atividade do que essa loucura teológica que a gente engoliu na cabeça pela nossa ignorância e outras coisas, inoperância. Mas o que nos chama a atenção é o roteiro que nós vamos seguir. A chave da sintonia com o alto, a força criadora soberanamente boa, mas justa. Não tem como fugir disso. Lei de causa e efeito e o encontro conosco mesmo, né? O método eficaz de libertação da consciência de culpa, morrendo de sede ao lado da fonte. Vamos fazer algumas considerações finais. Então, os senhores vão ver, a partir de agora, periodicamente, expositores da regional abordando esta temática deste projeto. Nós queremos levá-lo o máximo possível. Todos irão trabalhar uma obra do benfeitor Camilo, juntamente com um capítulo, e levando a fonte fundamental, desde o Livro dos Espíritos até a Gênesis, sem problema nenhum, né? Educador maior de todos nós, o maior pedagogo que a humanidade já viu, né? Tanto com crianças quanto em qualquer ocasião, ele não perdia uma circunstância para dar uma lição. Se não aparecesse a circunstância, o Cristo cósmico a criava. E ele ainda faz isso, ainda cria, né? Bem-aventurados, meus irmãos, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Afirmativa para o futuro. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. E o reino dos céus é um estado de harmonia profunda de nós mesmos, né? Então, o que nós fazíamos na época que Jesus está se referindo, uma imagem externa e um procedimento completamente oposto daquilo que projetávamos. É por isso que ele batia na tecla da hipocrisia e continua nos alertando a respeito disso, né? Dora Encontre, educadora também emérita, trabalha a pedagogia espírita como ninguém, nos diz que se Jesus é o pedagogo da humanidade, nosso dever é aproximá-lo dos espíritos que voltam ao mundo para continuar sua jornada evolutiva. Faz bem para mim, não vai fazer bem para esse espírito que está chegando agora? É um crime de lesa humanidade se nós não ofertarmos para ele as lições do Consolador. Ao impregnarmos o coração da criança com a personalidade sublime do Mestre de Nazaré,
estaremos lhe entregando a maior chave de sintonia com o alto, o caminho mais fácil e suave para o seu aperfeiçoamento. Tudo bem, isso será feito. Agora eu vou viver isso também lá em casa, porque senão vou ter problema aqui. Ele passa por aqui um dia pela semana, 1 hora. E a vivência em casa, como é que é? Os postulados que eu trouxe para ele viver no centro, eu estou vivendo em casa. Lembremos-nos que essas crianças estão descendo de uma nave muito estranha, entendeu? Nos observam sobre todos os detalhes. Impressionante o nível de intelectualidade delas, mas nós já estávamos avisados disso, né? E aí está então o nosso querido mestre, sem sombra de dúvida. Tudo começa aqui, meus queridos. É esta nota magistral que esse grande pedagogo, o nosso querido professor Rivai, já como Allan Kardec, na questão 685A. É uma obra-prima, realmente, uma obra-prima, uma nota que ele aduz nesta questão. Ele diz para nós, há um elemento, veja, nós estamos falando de 1857, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Nós estamos vivendo isso agora. Nós continuamos vivendo isso agora, porque isso aqui não é levado em consideração. Esse elemento é a educação. Mas de que educação nós estamos falando? Não a educação intelectual, mas a educação moral. Mas de que educação moral nós estamos falando? Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Tanto pode ser boa quanto má. Tudo bem? Né? Considerando o aluvião, a imensidade de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, e entregue a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que aí decorrem? Claro que não. Claro que não, né? Quando esta arte for conhecida, compreendida, esta palavra gravemos para sempre. O codificador vai falar dela do começo ao fim. Prática daquilo que sabe. O maior desafio dos espíritas hoje é viver o que sabemos. Porque o mundo nos quer uma outra proposta. Quer nos levar para baixo. E a gente, como é que vai fazer? O homem terá no mundo, então, hábitos de ordem e previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Ainda é um mundo de expiações e provas, sujeito a chuvas e trovoadas. Inevitáveis, está dizendo aqui. Ó. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Não temos segurança nem no cemitério, estão sabendo? Podem ver lá, tem uma cerca elétrica em volta do muro. Não se sabe se é para pular para lá ou de lá para cá, mas tem. Olha a que ponto chegamos. A que ponto estamos chegando. O Espiritismo é uma proposta para essa nova era da humanidade. E nós vamos ver, e o objetivo é esse aqui mesmo. Obras póstumas, 1890, escritos particulares do codificador que ele não publicou, publicaram-se mais tarde, depois da desencarnação dele. Ele desencarnou em 1869, 1890 publicam então obras póstumas. E ele nos deixou esta pérola. Ele, o Espiritismo, tomou o homem em meio da vida, no fogo das paixões, em plena força dos preconceitos, e se em tais circunstâncias operou prodígios, não? Que não será quando tomar ao nascer, ainda virgem de todas as impressões malsãs, quando a criatura sugar com o leite a caridade e tiver a fraternidade a embalá-lo. Quando, enfim, toda uma geração for educada e alimentada com ideias que a razão, desenvolvendo, fortalecerá em vez de falsear. É exatamente isso, a nossa proposição. E a nossa sociedade, todas as sociedades da regional oferecem essa possibilidade. Levem as suas crianças
para as aulas de evangelização. Apresentemos o Cristo a ela, as coisas vão ficar mais fáceis para que eles possam fazer essa sintonia com o alto, né? Esse maior super-herói tão desconhecido de todos nós. Dante Alighieri, né? A Divina Comédia Humana. O Dante tinha percebido isso, intuiu que a justiça divina pesa em balanças distintas as imperfeições dos homens, dissimulado e o do sincero. Será que o Dante intuiu correto? Vamos ver. O que diz o nosso querido codificador na obra O Céu e o Inferno? Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. O Evangelho chega a dizer caridade para com os criminosos. Jesus propõe: amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos caluniam e perseguem. Digo, meu Deus do céu. E a gente sempre achando que a encrenca é com o outro, que o outro é que está causando transtorno, e quando na realidade é a nossa própria ignorância. A nossa premissa primeira está então, meus queridos: a reeducação do espírito imortal em qualquer tempo e lugar. Difícil encontrar uma expressão que tão bem nos fale da celeste justiça como a que enunciou o Mestre Jesus ao afirmar: a cada um segundo as suas obras. Tem lei de causa e efeito melhor que essa? Enunciado melhor que esse? Para onde se dirige o pensamento, verifica-se a impossibilidade de sofismar, utilizando-se da alusão do celeste amigo. Do texto cristão ao contexto da lei de justiça, pode-se inferir que jamais alguém sofrerá pelo erro que não cometeu. Não há erro, né? Do mesmo modo que ninguém será recompensado pelo bem que não realizou. E aí eu quero ver quem é que responde. A criança desencarna. Não fez bem e nem mal. Me explica isso. Me explica isso. Aí a gente inventa 1 milhão de coisas absurdas, obviamente, né? Perante o ensino de Jesus, impossível admitir-se que alguma pessoa sofra penalidades ou alcance venturas em razão de rotulagens religiosas ou de posições socioeconômicas. Ou ainda em função de lauréis meramente do mundo, onde se compram titulações de prestígio completamente longe de reconhecidos e verdadeiros méritos. Bobagem. Não adianta, não? Nenhuma criatura pagará por delitos cometidos por seus ancestrais, salvo se. Isso está no livro de Êxodo 5:20. Já está na Bíblia. Mas o pessoal, salvo se ela for, ela mesma, a reencarnação desses ancestrais, retornando aos caminhos dos necessários resgates em nova indumentária corporal, embora conduzindo os conteúdos dos velhos enganos cometidos ante a magna vida. Rolava a reunião mediúnica e nós pensávamos, pô, foi o meu bisavô que começou toda essa desavença na nossa grei familiar. Eu tinha uma certa bronca do meu bisavô. Quase ao término da reunião, o benfeitor incorpora-se, o diretor da reunião espiritual, olha para mim e diz muitas vezes: filho, nós jogamos pedra na própria cabeça. Digo, meu Deus. Hoje eu estou amando o meu bisavô. Mudei de ideia. Está aqui, né? Esclarecido. Eu puno a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª geração daqueles que me aborrecem. Está lá, muito claro. Na 3ª e na 4ª geração sou eu que estou de volta. Nenhum problema. Mas a turma parece que não enxerga, né? Agora está muito claro.
Todos nós encontramos no caminho os frutos do bem e do mal que semeamos. Esta afirmativa, diz o benfeitor André Luiz, não é frase doutrinária, é realidade universal, é lei cósmica, né? Da mesma forma, nenhuma alma oferirá vantagem e alegria por causa de progressos conquistados por outros, por mais que esses outros lhe sejam íntimos, uma vez que não se transferem virtudes nem vícios por hereditariedade. Às vezes pergunto assim: o senhor tem algum caso na família? Eu rio. Ora, não é possível. É claro, se nós temos a mesma encrenca, sim, a afinidade, sim, estávamos juntos na mesma coisa. Agora dizer que um passa para o outro, né? Nas estradas humanas, as supremas leis de Deus consideram dolos e as culpas com que agem os indivíduos, de modo que lhes sejam levados em conta os méritos em seu vasto espectro no cômputo da evolução alcançada. Nada se perde, né? Tudo é registrado. Gradualmente, meus queridos, o psiquismo humano vai sendo penetrado pelas inspirações dos mentores da humanidade, interessados no avanço das disposições dos estatutos da legislação terrena, com vistas à felicidade geral dos encarnados. Vejam só, aqueles que estão na dimensão extrafísica observam-nos, apoiam-nos, inspiram-nos, né? Pouco a pouco, ao longo dos incontáveis séculos, os indivíduos com responsabilidade legislativa vão se fazendo mais sensíveis aos reclamos da fraternidade, da educação e do trabalho, ajustando os códigos terrestres à lei de amor. Uma vez que qualquer justiça que intente expressar-se longe do amor e da verdade, não passará de vingança cruel, apoiada na força dos arsenais bélicos ou na falácia dourada do academicismo. Nos parece que nós vamos agora, de tanto levar na cabeça, nós vamos começar a fazer pressão de baixo para cima, né? E esse pessoal começa então a se sensibilizar. A proporção que os códigos das leis humanas refletirem a sensibilidade dos legisladores, inspirado pelas leis do mundo maior, os crimes da terra também desaparecerão aos poucos. Em virtude da preocupação imperante da justiça, que não será a de punir, de impor castigo, mas a de reconstruir, de reeducar, de iluminar, despertar a alma atormentada e, por isso, antissocial. Recordemo-nos da alusão bíblica que diz: meu Pai não quer a morte do ímpio, mas a eliminação da impiedade. Antigo Testamento, Isaías, né? Nela reparamos toda a preocupação do Nazareno com a reeducação do faltoso, afastando-o da falta pelo gradual amadurecimento espiritual. Essa é a proposição do nosso Cristo cósmico. A nossa segunda premissa, para que a gente desenvolva a nossa proposição, parte agora também de um item do livro: a culpa acompanha o culpado. Será que adiantaria eu deixar Cascavel e morar em Porto Velho, onde morei muito tempo? E o problema que eu tenho aqui está resolvido? Será que resolve, hein? Eu partir para lá? Vamos ver o que dizem os nossos benfeitores. Importante, não nos esqueçamos de que a culpa acompanhará o culpado sempre, até que consiga dela libertar-se, seja pelas realizações do excelso bem, duas opções, seja pela transformação das energias grosseiras e perturbadoras pelos filtros do sofrimento reparador. Quando nós fomos envolvidos carinhosamente pelo Consolador, pela doutrina espírita, nós passamos pela segunda hipótese. Poderíamos ser pela primeira, optamos pela segunda. A dor é inevitável na nossa vida, não tem como fugir. O sofrimento, ele é opcional, já é critério nosso. Apoiemo-nos nos ensinamentos do Cristo ao afirmar que o homem bom retira o bem do bom tesouro do seu coração, enquanto que o homem mau do mau tesouro do seu coração retira o mal. Daí pode-se compreender que, por maiores sejam as influenciações para o bem ou para o mal sofridas por alguém, esse alguém dará maior ou menor importância em função das suas bagagens interiores,
das suas inclinações mais ou menos enobrecidas, disso resultando não haver arrastamento irresistível nem para um, nem para o outro, nem para irresistível nem para o erro e nem para o acerto, restando mesmo o livre-arbítrio como instrumento da mais íntima vontade. Quem vai ter que tomar a decisão sou eu. A proposta é neutra, eu tenho que tomar a decisão, né? É claro que, de acordo com as bagagens que eu já tenho, a coisa fica mais fácil, sem sombra de dúvida, ou não. Constata-se, então, sem dificuldade, que ninguém consegue fugir da própria sementeira, não importando em que lugar esteja ou com que pessoa esteja no momento em que soa a necessidade dos acertos com a consciência, ou do recebimento dos abençoados honorários da paz de espírito. Diversos indivíduos, à semelhança da legenda sobre Caim e a voz do Senhor que lhe cobrava pela morte do irmão, se evadem do local dos erros cometidos, desejosos de apagar as marcas dos delitos com a fuga geográfica. Será que funciona? Ocorre, porém, que estando em si mesmo a gravação dos desatinos, deles terão que dar conta onde estejam, sob quaisquer disfarces de que se revistam, pois a cada um será concedido conforme suas obras. Então funciona. Não adiantou eu mudar para Portugal, tive que vir voltar e resolver o problema aqui. Estamos resolvendo. A premissa terceira, as penas e o futuro. Tudo isso é desse capítulo 2 do livro, que tem coisas maravilhosas. Últimos registros do nosso grande companheiro, iluminador das nossas existências, porque somos frutos do trabalho doutrinário dele, né? E são fotos agora da última conferência em Curitiba. Olha só, por mais que esteja passando por seu período provacionais, ele dá um jeito de se comunicar conosco, né? Se esforça para demonstrar que está lutando. Olha aí está. Outro grande companheiro, né? Também trabalhando com ele na luta. Então, são um registro do nosso Raul, recentemente na conferência em Curitiba, em março. Bem, o que diz então o Código Penal da Vida Futura? Ao longo de 33 itens de eloquente beleza, o codificador do Espiritismo apresenta em O Céu e o Inferno a codificação penal da vida futura, obra-prima desse livro, obra-prima. Resumindo então todo o pensamento das esferas celestes no que diz respeito às penas e recompensas para os reencarnados terrenos. A gente sabia em tese destas coisas. O que faz o codificador? Ele comprova, ele vai com sua sonda para o mundo espiritual e de lá retira exatamente para estabelecer toda essa estrutura aqui. Calcado numa lógica inquebrantável e retorquível, esse código oferece a certeza de que nenhuma criatura sofre ou é feliz no mundo sem que haja feito por merecer. Certeza, é convicção nossa, não é imposta a ninguém, mas a gente tem que buscar isso, né? Mostra, por outro lado, que ninguém se move ao arrepio da perfeita justiça, que marcha sempre para e passo com o perfeito amor e a perfeita verdade, apesar da incapacidade humana de fazer esse registro com a devida clareza, o que faz com que muitos admitam a ocorrência de injustiça no bojo das leis divinas. Pilatos pergunta a Jesus, o que é a verdade? E o que é que o Cristo respondeu? Silêncio total. Como é que Pilatos, um pigmeu moral, saberia a estrutura da verdade? Jamais, jamais, né? Jamais. Vale salientar também que as leis de Deus, na sua feição de justiça, envolvem todas as criaturas sem nenhuma exceção. E quem hoje delinque e não é apanhado nas malhas das leis terrestres, jamais estará indene de responder perante as leis da consciência. Mais hoje, mais amanhã, nesta ou noutra existência corporal. Eu sou um espírito imortal. Até ontem me disseram, não, você é um corpo que tem uma alma que precisa ser salva. Mas para com esse negócio. E a gente engoliu esse negócio. E agora, olha aí. Da mesma maneira, aquele que opera o bem agora e não é reconhecido pelo mundo, passando seus feitos por pequeno que sejam, desconsiderado no presente, sem dúvida,
Está devolvendo em amor e trabalho o que antes defraudou ou usurpou de indivíduos ou de grupos sociais, sem que mesmo assim deixe de receber as gratificações da consciência pacificada e da alma redimida, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Além de eu já estar devolvendo, a misericórdia divina ainda me plenifica. Olha só, me traz harmonia, né? É o primeiro passo para a nossa redenção, sem sombra de dúvida. Quantos são, meus queridos, os genitores, acentua o benfeitor, que se alarmam, sofrem e choram em face da indiferença ou da ingratidão dos filhos, apesar de se mostrarem verdadeiros servidores, benfeitores e amigos desses filhos, esperando unicamente um olhar de atenção, um gesto de ternura, sem o conseguir, mesmo teto, convivendo no mesmo teto, né? Esses genitores resgatam pela vivência do amor, devolvendo à vida todos os esforços e responsabilidades, carinho e dedicações que negaram a prole e a família nos tempos que ficaram para trás. Só assim a explicação, né? Sem se livrarem das energias da culpa que neles remanesceram. Uns se libertam, enquanto outros se complicam para o futuro. Simples, simples. A cada um segundo as suas obras. Quantos são os cônjuges que lamentam a ausência afetiva de um ou do outro lado, a distância psicológica, o abismo emocional existente entre eles, quando uma das partes se esmera por compreender, por aceitar, por ajudar, por acolher, sentindo-se esgotada com o passar do tempo frente à frieza e estagnação da outra parte. Esses são dias cruéis, meus amigos. Gostariam os que se sentem lesados tão somente de uma palavra que exprimisse delicadeza ou atenção, de um gesto que demonstrasse afetividade, e tudo estaria compensado. Coisa pequena, um olhar, um sorriso, um agradecimento, né? Os que tudo oferecem, no entanto, sem nada a receber, são os que devolvem a vida com amor e sacrifício, até com lágrimas e frustrações, o que negaram no passado, no tempo das omissões e das lesões afetivas impostas a tantos que foram espolhados nas questões do sentimento, enganados nas aventuras do coração. O benfeitor Emmanuel escreve uma página no livro Momentos de Ouro, capítulo 31, o último do livro, Lesões Afetivas. Se tu não estás afim, nem comece, porque, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito Verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, se refere a nós agora. Conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. A gente não tinha entendido perfeitamente. Passaram-se 18 séculos e eis o Consolador prometido. Considerações finais com justiça e consciência. Diante dessa inerredável relação existente entre a alma e as leis de Deus, o excelente codificador do Espiritismo dirigiu-se aos espíritos guias da humanidade, indagando sobre a localização dessas leis, ao que os nobres mentores responderam que as leis de Deus se acham na consciência. Por isso que não tem jeito, é tudo registrado. Há uma expressão crística profunda: nada ficará oculto. E agora nós estamos entendendo. É a consciência que dá ao indivíduo a capacidade de perceber a realidade da sua própria existência, mas também a de fazer registro das suas ações, dos seus desejos e pensamentos, de sua vida, enfim, bem como do direcionamento da sua vontade. Realmente a força criadora perfeita nos deixou sem saída. Agora tomamos ciência disso.
Uma consciência avançada impõe ao ser consciente melhor ajustamento às leis universais, o que significa dizer que dá melhor conduzimento ao livre-arbítrio. Ninguém se evadirá dos acertos com a consciência, profundamente reeducadores, quando haja atuado para malfazer e ferir, prostituir e delinquir, com conhecimento de causa. Será que a gente não sabe distinguir o que é certo e o que é errado? Abafando a voz da consciência já desperta, ainda que todas as opiniões do mundo temem inocentá-lo. Mesmo que consiga a preço de corrupção e de ouro, de falcatruas e mentiras, comprar absolvições e desculpas. Um dia eu estive no tribunal do júri e saí, digo, meu Deus, o que é isso? Sabendo que o indivíduo, eu sabia que estava errado, e ele foi inocentado. E agora eu estou vendo que não foi. Agora eu estou tranquilo porque ele não foi, né? Embora deva ter amor e compaixão por ele, e não julgá-lo dessa maneira. À medida que os humanos vão se aprimorando, culminando os seus processos expiatórios, dando conta de antigo ou recente comprometimentos com a consciência de culpa, tudo se transformará positivamente, fazendo desaparecer os sofrimentos que somente são mantidos na atualidade terrena, em razão dos tipos humanos que apresentam bem pouca disposição de avançar no rumo da grande luz. O que vos falta é a vontade, diz os benfeitores. Acomodados que estão na caligem das furnas do psiquismo, quando mais de 20 séculos depois do Mestre Jesus, com tantos mensageiros que apontaram novos rumos, e com a chegada ao mundo do venerando espiritismo, elucidador e fulgurante, já poderiam ter galgado mais firmes veredas, já poderiam estar avistando mais amplos horizontes. E o benfeitor está se referindo a nós outros espíritas, né? Aí está então à nossa disposição a codificação e obras complementares da doutrina. Bem-aventurado, então, meus queridos, que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Disse o Nazareno, porém nesse louvor, nesse cântico de vitória enunciado por ele, não estão implícitos aqueles que sofrem por causa de seus apegos ao equívoco, ou por pirraça neurótica, para se sentirem vítimas. Não é esse que Jesus se refere. Nessas bem-aventuranças estão incluídos todos que, de consciência vigilante e ação nitidamente feliz, costumam ser execrados e perseguidos, golpeados, limitados e mesmo mortos na terra, pelo fato de empanar as intenções malsãs e os planos covardes de muitos exploradores da ignorância popular. E hoje está uma festa dos que se autocoroam como líderes ou salvadores das massas incultas e perplexas, ansiosos por se apoderarem dos tronos e cetros humanos passageiros, desconhecendo o quanto de aflições e desditas terão de enfrentar, a fim de reporem cada coisa em seu devido lugar, no empenho ao qual se dedicarão de fazer brilhar a sua própria luz com os combustíveis que a consciência, agora na busca de Deus, lhes ofertará. Nós vimos a mensagem inicial do benfeitor Emmanuel que diz isso. Se soubéssemos, a gente não fazia não. Mas agora dizer que a gente não sabe, né? Se amar alguém sem amar a Deus, se amar alguém sem amar a Deus, que há bondade dentro dele, estará plantando semente de futuro desapontamento e sofrimento com tal amor. Mesmo encarnado, Tolstói já tinha essas tiragens interessantes, né? Porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos, e porque Deus é justo, nós colhemos o que plantamos. Lei de causa e efeito. Enquanto os bem-aventurados resgatam redimindo-se, os oportunistas, infantilizados pela acomodação ao atraso, ao erro premeditado, atiram farpas e espinho pelos caminhos, que terão que trilhar logo mais, de retorno às avenidas do progresso espiritual. Não tem jeito, não tem jeito.
De cada obra boa ou má, de cada ato nobre ou indigno, cada autor recolherá em si mesmo as inevitáveis consequências que refletirão no tempo e no espaço a inabordável perfeição da justiça de Deus. Um capítulo da obra Justiça e Amor. Imaginemos a obra desse querido benfeitor, extraordinário, né? O nosso querido Raul psicografou seu primeiro livro em 1990. Era um jovem, Ivan de Albuquerque, Cânticos para a Juventude. E de lá para cá deixou um rastro de luz excepcional na vida de centenas de milhares de criaturas. Concluindo, meus irmãos, orando ao Mestre da Cruz para que bafeje com suas bênçãos esse pequeno trabalho. Fazemos nossas palavras do benfeitor. Fazemos-nos genuflexos e profundamente agradecidos pela honra de poder cooperar de alma jubilosa na seara feliz do Espiritismo. E mais uma vez, do fundo do nosso coração, a nossa imensa gratidão pela receptividade, pelo carinho que sempre temos recebido de almas tão nobres como as vossas. Muita paz e até uma próxima oportunidade.